Seja bem-vindo ao Demarco Podcast, eu sou o Heitor e hoje eu estou com o radiologista Alexandre Parma e entusiasta do mundo das startups. Obrigado por você ter aceitado o convite, por ter vindo hoje aqui no meu canal e se apresente, por favor. Oi, Heitor, tudo bem? Obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e para poder fazer esse bate-papo com vocês no teu podcast. Poxa, que legal poder estar aqui com você hoje. Obrigado, Parma. E queria saber, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria que primeiro você se apresentasse primeiro. Hoje eu sei que você é um homem de negócios também, além de médico, radiologista. Onde você se formou, como que começou essa carreira médica e onde você fez residência e também explicar um pouco mais sobre o que é a carreira médica para os jovens, porque hoje particularmente eu tenho um círculo social que muitos alunos, muitos amigos meus estão prestando medicina. Então, poxa, eu queria que você esclarecesse isso e eu vejo muitos amigos meus em dúvida em o que é a profissão de medicina. Legal, poxa, bacana a pergunta. Olha, eu escolhi medicina lá atrás, né? Eu não posso esquecer minha história anterior à medicina, obviamente, né? Então, eu sou um menino, nascido no interior e me classifico ainda como menino, né? Porque quem vai para as startups vai ser, acho que, uma maneira de tentar ficar eternamente jovem, né? Então, eu sou um cara nascido no interior, estudei em escolas do interior e a decisão de se tornar médico, ela veio depois de ter o contato, principalmente com o mundo da biologia, com algumas pessoas importantes. Eu gosto de fazer menção a essas pessoas, né? Uma delas foi uma professora de biologia chamada Winsley Damas-Plevne, a doutora Leig ou professora Leig. E outro foi o professor Oswaldir Castro, que é meu padrinho, meu tio, que foi reitor de uma universidade, etc. E assim, eu me apaixonei pelo mundo da biologia lá atrás. Mas eu também amava o mundo da computação e o mundo da matemática. E para você ter uma ideia, Heitor, eu comecei a trabalhar muito cedo e meu primeiro trabalho foi trabalhando numa empresa no interior aqui do estado de São Paulo, chamada Proance, que existe até hoje. Eu ia lá para cuidar das peças dos computadores, deixar as peças limpas, né? E meu primeiro trabalho com carteira assinada aos 14 anos de idade foi também numa fábrica. Eu fazia contas a pagar, a receber. Os computadores eram enormes, não existia hard disk na época. O computador que eu comecei a trabalhar era um CP500. Depois você pesquisa isso na internet, você vai ver o que era isso. E, enfim, essa é a minha história de antes da faculdade. Então, eu mesclei, entrando na faculdade de medicina, eu fazia programação, tá? Então, eu era um menino que entrou na faculdade de medicina, mas que tinha uma pegada muito forte em matemática, em física, etc. E prestei, né? A minha história de vida inicial, eu falei que comecei a trabalhar muito cedo. Então, acabei passando em algumas faculdades. Eu só pude fazer São José do Rio Preto na época, que é a cidade que eu morava. FAMERP. Fiz FAMERP. Na época não chamava FAMERP, era uma fundação. E eu só fiz porque era uma fundação muito barata. No meu primeiro ano de faculdade... não era público ainda? Não, a faculdade foi estadualizada no meu primeiro ano. Mas custava um salário mínimo por mês. E meus pais, mas meus tios, eles juntavam recursos para poder pagar a faculdade. Eu trabalhei 6 anos de faculdade também, tá? Mas, enfim... E eu vim dessa história familiar em que eu trabalhei desde muito cedo, gostava muito de estudar e vim para a faculdade de medicina lá e acabei passando em São José do Rio Preto, que é a cidade que eu morava, e não pude ir para outras faculdades por, obviamente, insuficiência financeira na minha família na época. Meu pai tentava de tudo. Meu pai morreu no meu primeiro ano de faculdade, foi uma tristeza para a gente, uma perda, né? Eu era muito ligado ao meu pai. E já na faculdade, como eu te disse, eu comecei a trabalhar. No meu terceiro ano de faculdade, essa é uma coincidência gostosa aqui, por um acaso, um cara que é o teu pai, essa história é legal. A gente se juntou para fazer a primeira revista científica que foi reconhecida. A faculdade tinha alguns outros periódicos científicos, mas a primeira revista científica que foi reconhecida, que teve o SSQN, etc., foi a revista que eu e teu pai criamos, que a revista, o mesmo SSQN existe até hoje, ela não tem mais o mesmo nome, chamava-se HB Científica. Então, assim, eu acho que o mundo é para quem se mexe, né? E desde a faculdade, eu trabalhei a faculdade, como eu disse, os 6 anos de faculdade aí, mas o mundo é para quem se mexe. Fiz bastante trabalho científico, publiquei bastante, e uma coincidência também, né? O Demarco, o doutor Luiz Antônio Demarco, que é o seu pai aí, também publicou muito, né? E depois chegou a hora de escolher a residência.
eu gostava muito, durante a faculdade de medicina, eu gostava de coisas cirúrgicas, gostava de tecnologia, etc. E acabei fazendo cirurgia geral. Mas durante a cirurgia, eu até gostava dos movimentos cirúrgicos, etc. E senti falta até um tempo. Eu percebi que eu queria uma coisa mais tecnológica. E eu acabei partindo para uma área que eu me apaixonei, que é a radiologia. Eu sou radiologista até hoje, a gente tem aí mais de 20 anos de formado, né? E, enfim, estou fazendo radiologia e a radiologia é uma inovação atrás da outra, é uma delícia aí ser radiologista. A radiologia está um pouco embaixo agora, né? Todo mundo com medo da inteligência artificial, né? Mas quando eu fui fazer radiologia, a radiologia era assim, era o quê, né? Ressonância magnética surgindo naquela época, enfim... Né, os prêmios Nobel, acho que é assim que se fala, né? Eles tinham acabado de chegar, tanto com o Hounsfield um pouco mais cedo, e depois com os descobridores aí da ressonância magnética, né? Que é o Humphrey, esqueci o nome do outro. Enfim, cara, a radiologia estava no auge. Hoje está um pouco embaixo, porque todo mundo com medo de inteligência artificial. Eu acho que tem que ter esse medo mesmo. Mas enfim, cara, é mais ou menos um resumo muito rápido do que foi a carreira de medicina. E eu continuo sendo médico, né? Sim, eu fiquei até surpreso aqui, que eu já te conheço, mas muita coisa eu nem esperava ouvir isso de você. Tinha uma parte da sua história que eu nem fazia ideia. Muito legal. Uma coisa que me interessou muito é você realmente, durante a sua vida inteira, você sempre foi dividido entre biologia, vamos dizer, matemática, essa parte tecnológica. Foi muito legal ver que você conseguiu mesclar isso depois, né? Poxa, uma radiologia, tudo. E, Parma, e hoje você também é radiologista, mas hoje você investe um grande tempo seu na Asia Bank, que hoje você é o fundador, você é o cara por trás disso. Então eu queria que primeiro você explicasse, poxa, pra galera que quer empreender também, que eu acho que até você como médico pode empreender, não existe uma profissão, né? Que você fala, acho que não existe uma profissão empreendedor, qualquer um pode empreender. Então isso é uma coisa legal que você inspira bastante. Eu queria que você explicasse como é que surgiu essa ideia do Asia Bank, explicar o que é o Asia também, como é que foi essa trajetória até se tornar o que é o Asia. O Asia sempre foi do jeito que você pensou, durante muito tempo, sei lá, você conheceu pessoas diferentes que fizeram você mudar de ideia. Como é que foi isso? Então vamos pelo final, né? Então você falou do empreendedorismo. Eu acho que eu acredito muito fortemente que o empreendedorismo ele faz parte do futuro do sucesso da humanidade e ele está no presente do sucesso do Brasil. Tá? Então, eu acredito muito no empreendedorismo. Por quê? Essa história de você ter grandes empresas estanques, ou que a gente chama no mundo das startups aí, de empresas incumbentes, em que você galga cargos dentro das empresas, ele... Não vou falar que ele está fadado ao fim, mas eu acredito muito que nós possamos criar, para resolver dores do mercado, empresas que possam resolver essas dores e com uma maneira focada na resolução dessas dores. E aí nós temos um monte de exemplo para dar, né? Você me perguntou sobre a Asia Bank, né? Que é a sua primeira pergunta, eu comecei pelo final. A Asia Bank, ela nasceu... justamente depois desses anos todos de experiência como médico, eu percebi que as pessoas têm um problema enorme, tanto no Brasil quanto em vários lugares do mundo, de problema de acesso à saúde. E, ao mesmo tempo, as pessoas têm um problema enorme no controle de suas finanças, nesses quesitos que é no cuidado de sua saúde. A gente não entende finanças em saúde como sendo um investimento. Em saúde a gente entende como despesa. E aí Asia Bank chega para mudar isso, né? Para mudar esse conceito de que saúde é despesa. Não, saúde é investimento. Então, a Asia Bank é a startup que nasceu para trazer saúde e finanças num único lugar. Nós somos a primeira FinHealth da América Latina e eu não conhecia esse termo, tá? Porque eu pensei que nós tínhamos nascido como... O que significa FinHealth? Eu pensei que nós tínhamos nascido como uma Health Tech, né? Que é uma startup da área de saúde, né? Mas, ao mesmo tempo, a Asia Bank é um banco, é uma fintech, não deixa de sê-lo, né? Nós temos um BaaS, né? Um Banking as a Service, por trás de todo o nosso core de negócios. Então, nós somos acelerados hoje pelo Eretz Bio, que é a aceleradora de startups do Einstein,
E lá no Eretz eles falaram, não, vocês são uma FinHealth, vocês são a primeira FinHealth da América Latina. Eu falei, poxa, mas o que é isso? Não, vocês são uma FinTech, vocês são uma Health Tech. E a tese de vocês foi o que fez com que vocês viessem aqui para dentro, vocês fossem aceitos para ser acelerados aqui dentro do Eretz Bio. Enfim, então nós somos a primeira FinHealth, nós somos uma startup de finanças, nós temos no nosso core, né, saúde e finanças num único lugar. Então a gente quer trazer consciência financeira e consciência de saúde para pessoas. E lembrando, apesar de eu ser médico, saúde é muito mais que medicina. Né? Saúde começa muito antes da medicina. Né? E a Idea Bank ela nasceu dessa vontade. E essa vontade nasceu comigo lá no Vale do Silício. Já já a gente pode falar um pouco mais de Vale ou um pouco mais de Idea, se você quiser. Claro que eu quero. Né? Bom, então, para falar do Vale, o que aconteceu? Quando eu tive a ideia da Idea, a ideia da Idea, ela nasceu, obviamente, dos meus inconformismos que eu tinha como médico, conhecendo da área, eu como radiologista, apesar de eu atender o privado, eu atendo o público também, eu vejo as dores das pessoas, né, de não conseguir ter acesso à saúde. Eu falei, poxa, como é que eu posso fazer para isso melhorar? Se for através de um stakeholder que a gente vê que não funciona bem, que é o convênio, eu falei, poxa, eu tenho que mudar essa história. Eu tenho que tentar fazer essa história ser diferente. E comecei a buscar literatura, buscar na internet coisas. E um dia caiu no meu colo um livro de um autor que ficou muito famoso. O cara ficou na lista dos mais vendidos do mundo há muito tempo, que é o Yuval Noah Harari. E eu comecei ao contrário os livros dele. Eu li o livro dele, o livro chamado Homo Deus, tá? Que é o mesmo cara que escreveu Sapiens também. Isso, que escreveu Sapiens. Sapiens é o primeiro livro, né? Depois vem o 21 lições para o século XXI. Vale a pena, eu recomendo a leitura dos três, fantástico, tá? E ele escreve, ele é um historiador que usa um método que a gente chama de storytelling, que é uma técnica que se usa hoje para tudo e é legal para que você use também storytelling. A gente usa storytelling dentro da nossa startup, tá? Então ele usa isso e é agradável ler os livros do Yuval Noah Harari. Então quando eu li o Homo Deus, eu fiquei intrigado com tudo que estava acontecendo naquele livro e comecei a pesquisar as coisas que eu tinha lido. E nesse momento, isso foi lá para 2017, eu acho que os algoritmos do Google me encontraram. E quando eles me encontram, e nessas minhas andanças e nessa tentativa de resolver problemas, eu encontrei incursões pelo Vale do Silício. Eu falei, poxa, é lá que eu vou encontrar essas informações. E, obviamente, nesse primeiro momento foi um ledo engano. Eu fiz a primeira viagem em 2017 para fazer algumas visitas e eu acabei não encontrando o que eu queria nesse momento. Por um lado, o Vale do Silício hoje é visto como, acho que, o maior centro de incubadoras de startup, né? Acho que é um lugar mais promissor, entre aspas. Pelo menos eu, assim, como uma pessoa leiga, né? Eu vejo isso como o Vale do Silício o lugar das Big Techs. Então, acho que eu esperava que esse Vale do Silício fosse, sei lá, um turnaround na sua carreira. Assim. Foi, mas principalmente com a minha incursão em 2018, eu acabei fazendo alguns cursos aqui no Brasil com uma empresa que chama Startse. Eu vou fazendo aqui a propaganda. Eu adoro o pessoal da Startse. Eu fui da segunda ou terceira turma no Vale do Silício deles. Eles já tem mais de 20 turmas lá hoje. Levaram milhares de pessoas para lá. E aí sim, de maneira organizada, eu consegui através deles, né? E vou falar aqui, dar um recado para o Cristiano Cruel, depois aqui vou dar um @ Cristiano Cruel, vale a pena conhecer esse cara. O Cruel, assim, está provocando novos começos. E é isso mesmo. Eles provocaram para mim um novo começo, né? Em 2018 eu fui para lá, a gente fez aquela incursão, foi maravilhoso. Tem outras empresas, mas eu recomendo realmente fortemente o pessoal da Startse. Eles levam incursões na China, do Vale do Silício, etc. E é uma galera que começou como startup também. Né, o que é legal, startup move startup. Mas o Vale do Silício, só voltando, ele é um grande ecossistema, né, que tem ali nos seus metros quadrados cérebros geniais que juntam ideias geniais, e ali a gente tem o foco do venture capital do mundo. Gente querendo investir dinheiro em tecnologia e nessas empresas. Então, ali eu fui e eu acabei encontrando isso. E ali eu consegui madurar e fazer a maturação da ideia da Idea Bank, e lá eu tive a oportunidade de ter mentores como, por exemplo, o próprio Cristiano Cruel, que eu te falei agora, o Pedro Englert, que é um dos fundadores da XP. É fundador, entrou no início da Startse, foi o cara que comandou a Infomoney durante muito tempo. Hoje ele está por trás de empresas como a CapTable, a Warren,
que é uma empresa de investimento hoje. O Fitbank, tá? O Fitbank virou banco agora, enfim, eles eram só um Banking as a Service e hoje eles são banco mesmo, tem número no Banco Central, mas eles funcionam ainda como Banking as a Service. Né? Quer dizer, é o banco por trás de fintechs, por exemplo. É o banco que está por trás da IGA hoje. Né? Então, pessoal, recado, confie nas fintechs, porque as fintechs sempre tem um banco por trás. Tá? Então, tá aí no Bank que não deixa mentir, que agora virou banco. Né? Acho que é a maior fintech do Brasil hoje. A maior fintech, a maior da América Latina, né, cara? Mas, enfim. E aí a IGA nasce lá no Vale do Silício, depois dessa minha incursão, etc. E eu chego de volta ao Brasil, levei meu filho na época com 13 para 14 anos. Betinho. O Beto, né? Levei o Beto para lá, e o Beto está nesse mundo hoje também, de startups, de business, etc. Né? E que é um mundo muito legal. E quando eu chego de volta ao Brasil, eu acabei postando, olha, aqui fui lá para o Vale do Silício para maturar uma ideia e por aí vai. E consegui maturar a ideia da Idea Bank, que não chamava Idea Bank na época. E na hora que eu posto isso, um cara que era da GE, da General Electric, que eu sou cliente ainda até hoje, como radiologista, esse cara chegou para mim, ele era um executivo da General Electric que vinha conversar comigo, falou, doutor, o que você foi fazer lá? Eu falei, cara, eu fui fazer isso, e contei a história, fiz o pitch da minha startup, sem ainda ter o pitch pronto. Né? Pitch é a apresentação da empresa. Pitch é uma apresentação de uma startup. Né? Geralmente a gente tem o que a gente chama de elevator pitch. Né? Cara, numa subida de elevador, você consegue contar para um executivo a sua ideia? Para que se ela fizer sentido, ele te chame depois para uma conversa mais profunda? Tá? Então, cara, um pitch tem que ser um negócio matador, meu. Tá? Vai um recado aqui para quem quer montar uma startup. Cara, você consegue conquistar uma pessoa numa subida de elevador? Então, lá no Vale do Silício eles têm isso. Né? Você está com o Jeff Bezos, por exemplo, subindo. Cara, eu tenho uma ideia que é assim, fenomenal, não sei o que lá, não sei o que lá. Saiu do elevador e falou, cara, eu quero escutar mais. Você teve sucesso no teu pitch. Se não, tá? Então, eu fiz o meu pitch para o Michael, que não foi um elevator pitch, porque ele foi na minha casa. Michael Parnov. Michael Parnov, que é o CEO da nossa startup hoje. Né? E o Michael, na época, ainda na GE, falou, cara, eu gostei dessa ideia, doutor. Como é que faz para eu participar? Eu falei, Michael, não tem como você participar. Startup é skin in the game total. Né? Você põe um pedaço do teu couro no jogo. Pele em risco. Pele em risco, total. Né? Pele em jogo. Né? Ele falou assim, não, eu estou disposto. 10 dias depois ele tinha pedido demissão da GE, executivo, com salário, para vir para um negócio incerto, sem ganhar nada, e para construir um negócio. E o Michael hoje, ele é o CEO da Idea Bank. A Idea Bank tem quase 50 pessoas no time hoje. A gente está indo para o 3º ano de operação. E, enfim, já fizemos algumas rodadas de captação, validação do nosso valuation. E, cara, muito legal esse mundo aí, né? É isso aí, a gente está agora com a Idea Bank a toda e correndo. Estamos na fase agora de crescimento em escala, né? Sim. Eu vi que você tem um sistema de partnership também. Ao longo do tempo, vocês foram adquirindo bastantes parceiros e foram crescendo a Idea Bank, né? Você, como o fundador, você que teve que escolher o CEO, o CTO, não é? Você não fez esses papéis. Então, poxa, hoje você vai olhar para contratar alguém. Você olha o diploma, você olha o soft skills, que eles chamam, hard skills. Hoje, como é que você olha isso? E como é que você, compõe um time de startup? Como é que seria isso? Assim, lá no começo, ótima pergunta. Lá no começo, eu costumo falar, eu adoro essa frase, cara. Então, isso vale para o teu business hoje aqui. Cara, quando tudo aqui era mato, então eu uso essa frase com o time o tempo todo. Quando tudo aqui era mato, então quando tudo lá na Idea Bank era mato, todo mundo fazia tudo. Né? Então você faz de fio a pavio. Então você faz o cafezinho ao mesmo tempo que um cara que faz programação e ele é full stack em programação. Quer dizer, full stack significa que ele faz o back-end na programação, ele faz o front-end, ele faz design, enfim, faz design, faz tudo, né? A gente teve uma sorte que a gente nasceu com a nossa primeira pessoa foi uma design. Ana, um beijo, Ana Antonov. Eu amo a Ana. A Ana é campeã. E foi a Ana que fez tudo de próprio punho. Ela tem formação em design, mas ela fez, por exemplo, a Idea Bank. E coloca aqui a Idea Bank agora para a galera ver aqui. Cara, a Idea Bank, ela foi desenhada à mão. A cara da Idea, que é a deusa da saúde, né? A Idea vem de sanidade, né? Você é ígido, você é saudável, higiene, né? Caraca. Então, Idea é a deusa da saúde, né? Filha de Esculápio, pai da medicina, né? Então, a Idea
ela teve a inspiração nas mãos da Ana. E foi a primeira colaboradora, né? E partnership total, né? A Ana tá com skin in the game desde o começo, né? Quando tudo aquilo era mato, a Ana veio para dentro sem saber, sem ter nenhuma certeza. E quando a gente nem tinha dinheiro para pagar salário. Então, putz, de novo, Ana, beijão para você. A Ana é que faz toda a nossa parte de design hoje, né? Então, mas lá no começo, cara, a gente fazia de tudo, de fio a pavio. Entendi. Né? Então, quando entrou o nosso CTO, a gente não queria saber se ele tinha diploma, se ele não tinha diploma, eu queria saber se ele podia resolver o nosso problema. E como toda startup, a gente cometeu um erro, né? A gente começou lá atrás terceirizando, né? E, terceirizar não é legal para startup, principalmente para solução. Terceirizar, por exemplo, serviços, sei lá, de desenvolvimento de software, essas coisas. Você pode muito bem até usar para começar, porque antes o feito do que o perfeito. Para nascer pode não ser legal? Dá uma olhada nas primeiras páginas de como era o Google, o Twitter, etc. Enfim, o PayPal. Assim, era horroroso, né? Aquela usabilidade horrível, experiência do usuário. Aliás, hoje aqui, para vocês que estão me escutando, User Experience, UX, é uma profissão do presente e do futuro, tá? Então, muito legal, a gente tem essa colocação. E se você é UX, a Idea Bank está precisando de UX fera, tá? Não só de um. UX? Especialista em experiência do usuário, tá? Então, por exemplo, num aplicativo, a experiência do usuário, vê temperatura, vê dentro do aplicativo, quantas vezes você clicou num lugar, se existe atrito naquela relação sua com o aplicativo. Mas, por exemplo, uma loja da Apple. Você já foi numa loja da Apple? Já. Você já viu como é que é a experiência do usuário lá? Então você chega numa loja, eu fui comprar um dia lá um AirPod para quando lançou, fui lá nos Estados Unidos, estava lá no Vale, fui comprar para um amigo meu. E eu fui para comprar, eu nunca tinha comprado nada na loja Apple, eu fui comprar um AirPod e eu chego na loja e falo, eu queria um AirPod. O cara falou, tá bom. Ele tirou de um bacacão, ele tirou um AirPod. Eu falei, esse que você quer? Eu falei, isso aqui mesmo. Ele falou, não, tudo bem, é seu. Ele pegou, pôs num saquinho e eu passei meu cartão e saí com o AirPod. Isso é a experiência do usuário. Eu não fui para uma fila, eu não fui para um balcão, eu não fui para nenhum lugar. Alguém pensou isso. Isso foi pensado. O Google é sobre a experiência do usuário. A Amazon é sobre a experiência do usuário. E aí já também eu preciso de UX, tá bom? Nós precisamos de UX, tá? Então, hoje as pessoas se formam nisso. Pode ser um profissional da computação, da comunicação, etc. Então, usabilidade de um aplicativo, ou quando você entra numa loja, ela pode ser pensada. No começo aqui eu falei de um instrumento para você que é o storytelling, por exemplo. Sim. Então, os bancos contratam storytellers hoje. Então, quem pode contar essa história? As marcas pensam como podem contar a sua própria história. Como o Demarco Podcast pensa em contar a sua própria história. Então, cara, eu acho que, enfim... Então, no começo, lá, era a contratação assim. Hoje não, hoje está um pouco mais profissionalizado, o Michael e os Level C, porque numa startup você não tem diretores, né? Você tem os Level C, que são parte... Não existe uma hierarquia. Então, e não tem mesmo, né? A gente trabalha em squads, né? É um esquema diferente para fazer gestão. Então, os Level C... Você acha que isso dá agilidade que as startups têm? Muita agilidade, né? Esse método Sprint do Google... Só existe porque você é ágil. O próprio Nubank é um exemplo, né, de agilidade, né? Então, você consegue levantar uma tese, fazer um MVP, que é o mínimo produto viável, e testar esse MVP e validar esse MVP em uma semana, né? Um bancão, eu não vou citar o nome de nenhum aqui, não consegue fazer. Um Nubank consegue, o Google consegue. Né? E a Idea Bank, a gente não consegue em uma semana, mas a gente tem hoje sprints de 2 semanas. Tá? Obviamente você precisa de pessoal, precisa de gente, precisa de desenvolvedores, e não é fácil conseguir, né? Os desenvolvedores hoje, justamente esses bancões, eles contratam desenvolvedores, né, no mercado, né? Mas no começo, para voltar à tua pergunta, cara, no começo quando tudo aquilo era mato, cara, todo mundo fazia tudo. Hoje está mais profissionalizado e a gente tem debaixo de cada level C, por exemplo, tem um CMO. Então o CMO, que é o nosso querido Azaf, beijão parte Azaf, de marketing. Que é a parte de marketing. Então, o Azaf que cuida dessa parte de imagem, de marketing, de growth. Né? Então ele cuida de quem vai cuidar de growth debaixo dele, né? E não é de baixo, né? Porque não é de baixo, não tem essa hierarquia. Sim. Né? E o Level C dá agilidade, né? E o Level C tem autonomia, o Level C é sócio, esse é o partnership. Né? Então quando a gente criou aquilo lá, cara, ele veio sabendo que ele iria virar sócio. Né? Então ele comprou aquilo com o trabalho dele. Né? Então ele faz parte hoje
desse mundo de startups, especificamente na Ediabank, um cara como o Azaf ou como o Michael, que é o CEO, né? Eles deram um pedaço do couro, literalmente, são donos daquilo, para estar ali dentro e querem muito que aquilo dê certo. Isso dá agilidade, né? Então, cara, é isso. Então, aí já nasceu com velocidade startup e a gente nasceu para cuidar dessas dores do mercado, né? De saúde e finanças num único lugar, né? Poxa, bem legal, assim, que parece que tem uma concentração de pessoas talentosas, né? Pessoas que querem fazer isso de coração, de peito aberto. Então, por um lado, o diploma acho que já não vale mais nada, né? Você fala, pô, você quer montar uma startup, um unicórnio, vamos falar assim, né? Com uma startup dê certo. Hoje acho que diploma acaba nem valendo mais nessa contratação, ou você montar a sua startup. Vale a pena, coloca aqui um balãozinho, o que é um unicórnio depois, tá? Ah, tá. Pra galera entender. Tá? Unicórnio, só pra galera saber. Aí, viu, produção? Unicórnio é uma startup que alcança o valor de 1 bi em menos de 10 anos, tá? Então, assim, o sonho da Ediabank é virar um unicórnio, tá? Nós temos um valuation muito legal já da Ediabank, tá? Mas, enfim, cara, a gente quer juntar talentos, né? O que é o critério de contratação? Obviamente, a competência. Mas a gente não liga mais, como no passado, as empresas a startup é uma empresa insurgente. Tá, vale a pena outro balãozinho aqui, que é insurgente não é muito startup, que é incumbente, né? Uma startup é uma empresa insurgente. E, cara, numa empresa insurgente, todo mundo é bem-vindo. Se você tem competência, cara, não interessa a tua cor, tua escolha, se você gosta do time A, do time B, não interessa o teu gênero, não interessa nada, se o teu cabelo é liso, se ele é crespo. O que interessa é você estar disposto a dar um pedaço do teu couro para participar disso aqui. Vamos fazer dar certo todo mundo junto. E essa diversidade é a coisa mais legal que tem dentro de uma startup. Por um acaso, as startups entram nesse negócio que está na moda agora do ESG, que as empresonas, as incumbentes estão querendo ser. Startup entra no ESG porque ela já está no mundo do ESG, ela já nasceu dentro do mundo do ESG. É legal pra caramba, cara. E o que, falando um pouco, acho que o pessoal nem sabe o que é ESG, o que seria essa sigla e o que isso representa? Então, ESG é Environment, né, que é meio ambiente, Social, né, que vem o social, que é justamente você não ligar, e de governança, né? Então, por exemplo, startup, cara, é um exemplo de governança em várias coisas, né? Numa delas é o partnership. Né? Elas podem não ser exemplo, às vezes, por exemplo, a startup tem problema no começo com gestão, a startup tem muito a aprender com as empresas incumbentes. Né? Então, as startups precisam de gente que entende de economia, de gente que consegue fazer um bom EBITDA. Coloca aqui o que é EBITDA, gente. EBITDA, tá? O EBITDA, tá bom? Tá? Uma startup precisa saber fazer isso. Uma startup precisa saber fazer cálculo. Uma startup precisa ser sustentável. Uma startup precisa saber que o core dela sempre vai ser econômico, vai ser comercial como de qualquer outra empresa. Uma empresa que não tem o foco comercial, ela não sobrevive. Seja aqui o Demarco Podcast... Pessoa que não vende, uma startup que não vende, não sobrevive. Se você não vende, você não sobrevive. Cara, mas a minha promessa de venda é para 10 anos? Não tem problema. Não tem importância. Mas tem que estar no papel isso. Você tem que provar por A mais B a tua tese. E eu falei de um monte de startups aqui que eventualmente não performam financeiramente até hoje. Só que elas são recordes e recordes de investimento de venture capitalists, pessoal que faz... Aqui de novo, ó, mundo de startup. O que é venture capital? Capital de risco, tá? Então, desse pessoal do mundo do capital de risco que vem e investe acreditando no futuro. Porque hoje o dinheiro rende como no mundo? A gente tem bancos europeus, se você coloca teu dinheiro lá, estão oferecendo um rendimento de menos 1%. Só por troca da segurança. Mas os caras do mundo do venture capital, do capital de risco, eles querem rentabilização. Né? E existem empresas de venture capital no mercado hoje. Tá? Então, essas empresas, o Brasil tem a Casesc, que eu acho que é assim que se fala. A gente tem uma das maiores do mundo, que é a Sequoia. Né? Cara, eles olham para as startups porque eles acreditam que essa startup pode virar e pode não virar também. Só que quando eles ganham muito. Né? A multiplicação da startup é exponencial. Né? Vale a pena aqui citar que uma startup ela tem que seguir os 6 Ds de Peter Diamandis. O último D do Peter Diamandis é um cara que é fundador da Singularity University, junto com outro cara chamado Ray Kurzweil. Vale a pena por aqui também na descrição. Os 6 Ds seguem uma curva exponencial. O último D é o Democratize, ou democratização. Uma startup ela precisa nascer para resolver a dor de muita gente. Ora, é muito legal você querer ser uma marca que vende um produto a milhares de reais. Esse produto vai ser para todo mundo? Vai ser difícil ser para todo mundo. Né? Você vender uma bolsa que custa uma fortuna. Cara, e se for uma bolsa que todo mundo vai ter e é legal ter? Não tem escalabilidade. Está na hype. Então,
Então, uma startup tem que nascer enxergando 6Ds de Peter Diamandis. Ou Peter Diamandis, ou Peter Diamandis aqui, para brasileirar. Tá? Cara, são 6Ds. E o primeiro D é ser digitalizável. O teu negócio é digitalizável e o último, ele é democratizável. Né? Então, ele é democrático, ele é para todo mundo. E aí já nasceu já com os 6Ds de Peter Diamandis na veia. Com esses pilares. Com esses pilares dos 6Ds de Peter Diamandis. E a minha ida do Vale do Silício foi fundamental para isso. Né? Então, a gente voltou. Eu voltei já para construir a IJA com isso. E o Michael tinha isso também muito na veia. O Michael vem de baixo, menino batalhador. Beijão, Michael. Michael Parnov. Tá? Menino que veio de baixo, vencedor. E ele está se tornando, cara, ele vai ser escolhido um dos CEOs, eu tenho certeza, um dos CEOs, os melhores CEOs da América Latina em pouco tempo. Tá? Eu estou por trás, eu costumo falar que eu sou um jardineiro. Eu costumo escolher os melhores solos e as melhores sementes. Tá? Então, eu adoro fazer isso. Adoro participar, adoro fazer mentorias. E fui mentorado, e foi um prazer ser mentorado. E é importante falar, a Idea Bank é um super app. A gente tem várias funcionalidades. Né? Eu sou um pouquinho diferente das startups. São startups, e é muito legal isso, tá? Você vem para resolver uma dor muito bem resolvida. A Idea, como ela vem para resolver um problema de saúde e finanças, ela tem vários braços. Tá? Obviamente, a gente tem escolhas agora. Crescer no B2B primeiro. Escrevam o que é B2B aqui também. Viu, Juju? Olha lá. Escrevam o que é B2B aqui. Né? Então, a gente quer crescer no business to business, para depois escalar para o business to customer, né? No B2C. Escreva aqui o que é B2C também. Tá? Então a gente vai crescer, mas a gente resolve várias coisas. Então a gente tem braço de investimento, a gente tem um braço de informação que é InfoHealth, a gente tem um negócio do B2B que é um CRM para médicos e clínicas, enfim, a gente tem várias coisas. E agora, como o crescimento é B2B, mas só que quem quiser baixar o aplicativo, o Idea Bank, pode baixar, está nas melhores lojas aí, é um banco da saúde. Tá? Como eu disse, saúde e finanças no único lugar. Diferente de convênios, porque o convênio ele deveria ser um plano de saúde, e um plano de saúde é um plano de saúde. Ele chega aqui, poxa, Heitor, todo mês, cara, você está cuidando dos seus índices, você fez seu check-up, você está fazendo exercício, etc. Esse é um plano de saúde, né? O que o plano de saúde te dá? Pouco ultrapassado. Isso, mas o que o plano de saúde te dá todo mês? Uma pergunta aqui para você. Interrogações aqui. Da segurança, sei lá. O plano de saúde te dá um boleto todo mês. Tá? Então, assim, obviamente, a gente fez um questionário com mais de 2.000 pessoas e foi isso que as pessoas viram. Tá? Que um plano de saúde, ele falava que... Poxa, o que o plano de saúde é para você? É segurança. Poxa, se um plano de saúde é segurança, eu estou comprando errado. Eu tenho que comprar um seguro para a minha saúde, não um plano de saúde. Né? E, obviamente, a gente pretende impactar positivamente os planos de saúde com isso, através da Idea Bank. A Idea Bank ela pode ser parceira dos planos de saúde. Startup nasceu para fazer parceria com todo mundo. Né? É um mundo diferente, é um mundo ágil, é um mundo que a gente se conversa, é colaborativo, não é um mundo de concorrência desleal, cara. É muito legal. Então, cara, a Idea ela traz no seu bojo isso. Né? Cara, eu posso te dar mais saúde, posso te ajudar a se programar financeiramente para ter cada vez mais saúde. E aí a gente divide em 3 pilares. Né? O que eu faço hoje é saúde reativa. Se tem uma dor de cabeça, faz uma ressonância comigo. Então, cara, aí já ela funciona na saúde reativa. A gente vende seguros de saúde focados na saúde reativa, que se você se acidentar, você vai ter um atendimento hospitalar. Tá? Na saúde reativa, a gente pode fazer empréstimos para que você possa ter a saúde reativa, mas se machucou, teve alguma coisa. Mas aí já é saúde preventiva. E de novo aqui, galera, baixe o Idea Bank. Tá? Ali você vai ter questionários de saúde que vão dar o score da tua saúde. Tá bom? Score psicológico, score do teu sono, tá? É gratuito, tá bom? Então tem todo saúde mental, saúde física. Isso, tá? Então essa é a saúde preventiva. E a gente tem também saúde preditiva, tá? Como é que eu posso fazer predição em saúde? Esse é o futuro da saúde, não da medicina, é o futuro da saúde, tá? Como é que eu posso fazer? De algumas maneiras, coletando muitos dados, usando inteligência artificial para isso. E a nossa linha de saúde preventiva, que é gratuita, a gente pode fazer isso. Então, eu vou analisar muitos dados seus. Né? Num segundo momento, a gente vai trazer gadgets aqui, que vão, dentro da IJA, que vão medir índices teus diariamente, diuturnamente. Né? Então, vai ser um relógio, etc. Um vestível. Como é que chama? Eu via IJA Watch? IJA Watch. IJA Watch. Né? A gente validou já um ainda, mas, cara, não dá para ter muita coisa simultaneamente. Né? Uma startup tem que escolher algumas guerras para batalhar. O IJA Watch vai vir aí, vai chegar. Logo, logo vem, hein? Tá? A gente já validou.
muito legal, a gente validou, a gente conseguiu trazer um smartwatch muito legal que afere pressão, etc. E que vai ter dados, então, para fazer predição. Mas a gente pode fazer predição também com a tua análise do teu DNA e análise do teu microbioma. Tá? Então, de novo, saúde reativa, que é a saúde que eu faço hoje, é a saúde que chega atrasado. Né? Se eu descobrir um nódulo no indivíduo dentro de uma ressonância, da mamografia, de uma tomografia... Já é medicina reativa. É reativa, porque um nódulo, que ele seja milimétrico, eu já estou atrasado. Eu tinha que chegar antes desse nódulo acontecer. Cara, mas é muito legal, é o que tem para hoje. Mas eu quero... A Aegea Bank, ela nasce com esse propósito muito forte de entregar saúde preventiva, com os grandes planos de saúde preventiva que tem. Não fumar, controle de pressão, controle de glicemia, obesidade, etc., que são os programas de saúde preventiva que existem, mas saúde preditiva, através da análise de DNA. Então a gente tem o DNIGEA, galera, DNIGEA, depois a gente coloca o endereço aí se vocês quiserem comprar, exames de genética. Então a gente analisa o DNA da pessoa e vê o que pode fazer bem e o que pode fazer mal. Tá? Então dentro do exame de DNA, por exemplo, você pode descobrir se você processa cafeína ou não. Você tem uma sensibilidade maior ou não? Isso, então, por exemplo, se você não for um metabolizador de cafeína, se você tomar, vai fazer mal para você, vai atrapalhar teu raciocínio, teu sono, etc, e por aí vai. E várias outras coisas que vale a pena entrar e conferir. Tá? Então a gente tem o DNIGEA. Eu consigo, por exemplo, o DNIGEA, eu não vi ainda o produto de vocês, mas, por exemplo, eu consigo ver se eu tenho uma predisposição ao desenvolvimento de câncer, por exemplo. E eu consigo fazer, sei lá, desenvolver uma dieta em cima disso para, sei lá, prevenir que isso seja desenvolvido. Seria isso o papel da Aegea? Então, olha... Entre aspas, não? Então, o nosso braço de saúde preditiva, a gente tem alguns pilares. Né? Então, o primeiro deles é a inteligência artificial, com muitos dados do paciente. O segundo deles, a gente tem hoje 3 exames, basicamente. Que é o DNIGEA Nutrição, o DNIGEA Sport, que ele vê, por exemplo, qual a chance que você tem de romper um tendão, ter uma ruptura muscular, qual que é o melhor esporte para você, e o Wellness, que é um exame básico que vê micro e macronutrientes que podem te fazer bem ou mal. Tá? Então, hoje são esses 3. A gente deve ter no DNIGEA logo o exame farmacogenético e o painel oncogenético também. Tá? O painel oncogenético é uma coisa um pouco mais reservada, exclusivamente para a classe médica, né? Mas a gente vai ter o painel oncogenético também, aí, que vai te dar as chances de ter. A nossa preocupação na Aegea é como essa informação vai chegar para a pessoa. Os nossos laudos hoje, eles chegam de uma maneira que facilmente uma pessoa, um nutricionista, um farmacêutico ou um médico consigam interpretar. Um painel oncogenético, por exemplo, para câncer, não é uma informação tão fácil. Então você vê lá, poxa, eu tenho uma chance de X% de desenvolver um câncer tal. Então isso ainda a gente tem que traduzir de uma maneira diferenciada. Então, como é uma startup, a gente não tem essa pegada ainda. Nós vamos ter, tá? Mas essa informação precisa ser traduzida. E outra coisa, galera, genética não é destino. O que é legal dos exames genéticos é que se você tem um gene específico para alguma coisa, não significa que você vai desenvolver uma doença. Tem uma ciência chamada epigenética, que através dela você consegue controlar. Obviamente que esse não é assunto para hoje, mas, por exemplo, com comportamento, alimentação, sono, exercício físico, você pode não despertar genes ruins e fazer com que genes bons se manifestem. Tá bom? Então vai o recado para a galera aqui. Tá? Então, a DNIGEA, a gente traz isso hoje. Então a gente traz basicamente 3 exames, farmacogenética deve entrar agora nos próximos 6 meses, né? E a gente vem com uma novidade aí, logo, que é o exame da microbiota. Porque nós não somos o que nós comemos. Nós somos o que nossas bactérias comem. Tá? Isso faz parte... A bactéria do intestino? Do intestino. Então, por exemplo, nós temos a nossa microbiota da pele, dos olhos, do nariz, da boca, do ânus, do intestino. As mulheres têm da vagina, que é importantíssima. Essa microbiota hoje está sendo enxergada como? Nós, médicos, ainda, a gente tem uma visão muito reativa disso. Né? Mas os próprios médicos hoje... E a galera que estuda nutrição, que estuda o que a gente chama de medicina 360 graus, ou medicina integrativa, que eu acredito, medicina da longevidade, está enxergando a microbiota como um grande game changer hoje. Então, se você souber as bactérias que predominam no seu intestino, você sabe qual a capacidade que você tem de ganho ou de perda de peso. Vou te dar um exemplo bobo aqui. Se você tem uma bactéria, uma classe de bactérias, especificamente uma bactéria que chama Arquemância, tá? Cara, geralmente quem tem arquemância é mais magro, é mais saudável. E como é que faz para eu ter arquemância? Eu tenho que tomar atitudes na minha alimentação, tá? Então, logo a gente vai trazer esses exames aí
para ver qual que é a nossa microbiota intestinal. A gente sabe hoje que o intestino está ligado a um monte de doenças, por exemplo, doenças psiquiátricas, depressão. A depressão está diretamente ligada a alterações intestinais. Eu já vi bastante estudos que existe um eixo, né? O cérebro, o intestino, que eles falam. Perfeito. Bem forte. Né? Então a gente tem o que a gente chama hoje, reconhecido na medicina, síndrome do intestino permeável. Né? E a gente consegue hoje, sabendo, através do que a gente tem no nosso intestino, a gente consegue hoje trazer, cara, que comportamento você teria que ter para que você não tenha mais isso, ou para que você tenha uma outra microbiota, para que você consiga ter mais saúde. Então isso é saúde preditiva. Então eu consigo, antes de prevenir, saber o que eu preciso fazer para que eu tenha um futuro brilhante. Né? Então isso a gente faz, aí já tem esses 3 pilares muito fortes. Né? Reativa, obviamente, então a gente tem planos de seguros, empréstimo financeiro, etc. Mas, cara, não é isso que a IJA quer. A IJA quer chegar aqui da prevenção para a predição. Uma empresa voltada para a longevidade. Vou baixar o aplicativo da IJA e vou viver uns 200 anos aí. A ideia é essa. A sua geração pode ver isso. Não, 200 é muito. Ó, dica de leitura aqui do podcast. Dica de leitura hoje. Tá? Tem um livro que eu fiquei sabendo que vai ser traduzido agora. Eu ia te perguntar, quais livros você recomendaria? Poxa, qualquer assunto aí. Os melhores livros, os 3 melhores livros aí. Que mudou sua vida, que você fala, todo mundo tem que ler. Então, assim, eu citei um já aqui, toda a série do Yuval Noah Harari, tá? Então, dica de leitura, tá? Então, o Homo Deus foi o que eu mudei, mas, cara, o Sapiens tem que ser lido. O Sapiens é maravilhoso. E se puder ler na sequência, o Sapiens, o Homo Deus e depois o 21 lições para o século XXI. Depois disso, para quem quer empreender, mundo das startups, 2 livros. A Startup Enxuta, de Eric Ries, e Sprint, tá? O método de gestão de startups, o Sprint, vale a pena ler. Né? E tem um livro que vale muito a pena para quem se liga nessa área de saúde, de medicina de preventiva e predição, e, enfim, que é um livro de um cara da Harvard, que é o David Sinclair. Ele escreveu um livro que chama Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have To. Então, quer dizer, longevidade. Por que a gente envelhece e por que nós não deveríamos? Então, na minha opinião, esse cara vai ser um game changer na medicina também. Por quê? Ele traz que o envelhecimento ele pode ser doença. Ele pode ser doença. Então, aqui... Ele pode ser retardado também. Então, isso. Porque se a gente não envelhecer, a gente tem doenças que são ligadas ao envelhecimento, ao encurtamento dos DNAs. O DNA tem uma pontinha do DNA que chama telômero. Se os telômeros se encurtam, a gente tem mais... obviamente, estou sendo simplório aqui, tá? E me perdoem os biólogos. E assim, mas os telômeros, se eles se encurtam, a gente pode ter erros de replicação nesse DNA, e, logicamente, de uma célula. E esses erros se refletem em várias coisas. Tá? No desenvolvimento de um câncer, da calcificação de artérias, em diabetes, etc. E mais erros provocam mais erros, que provocam mais erros. E nós vamos tendo a longevidade encurtada. E, obviamente... É exponencial. E o envelhecimento acaba sendo assim. Né? Então, a queda de cabelos, a calvície, enfim, as alterações que a gente tem, o diabetes, a obesidade, tudo isso leva a gente a encurtar telômeros, e telômeros encurtados levam a gente a ter mais isso. Então, é um ciclo vicioso que a gente pode cortar. Então, esse cara traz muito disso, ele traz ali substâncias que, por exemplo, eu faço uso e não estou recomendando como médico aqui, vou te dar o exemplo do livro, dando só um spoiler aqui, como, por exemplo, o resveratrol, a metformina e o NMN. Tem no vinho. O resveratrol que tem no vinho, tá? Mas em concentrações mais elevadas. A metformina e o NMN, mononucleotídeo nicotinamida. Mas ele não traz como antioxidantes, que até são essas substâncias, mas ele traz como regulador de sirtuínas. Depois coloca aqui o que são as sirtuínas, tá? Essa sirtuína está lá no DNA nosso, enfim. Mas ajuda a ficar com o telômero mais comprido, alongado, a gente não envelhecer precocemente. E para quem veio antes do Google, como eu, por exemplo, eu me formei antes do Google, me respeitem. Que é década de 90. Então quem fez gravação em fita, eu não sei aqui, o Cabelos fez gravação em fita no passado. Então a gente ficava na rádio, só para vocês saberem, a gente gravava uma fita, ficava escutando na rádio para outra fita, e a gente gravava e depois a gente até vendia as gravações, né? A gente fazia o nosso castzinho ali, né? Cara, a 10ª fita que a gente gravava, como é que estava o som? Vocês lembram, né? O som estava totalmente opaco. Isso acontece com as nossas células, com a nossa replicação. Então, se a gente envelhece,
existe uma possibilidade de erro de replicação. E se a gente puder manter esses telômeros intactos, a gente vai ter menos erros de replicação. Então ele traz no seu bojo desse livro dele essa ideia de que se a gente tiver menos erros de replicação, se a gente envelhecer menos, a gente vai ter menos doenças do coração, menos infarto, menos diabetes, menos câncer, etc. Então, se a gente não envelhecer, a gente vai ter menos doença consequentemente. Só que isso é um game changer. Se a gente passar a considerar dentro da medicina como envelhecimento uma doença, tudo vai ter que mudar. Ô Parma, e pra gente encerrar nosso podcast aqui, estou muito feliz que você veio, de verdade. O que você faria se você tivesse 18 anos novamente? Você faria medicina de novo? Você tentaria empreender logo de cara? O que você faria? Não tenho nem ideia. Cara, com a minha experiência hoje, o Nelson Rodrigues, ele falava, né, que a sorte que nós teríamos se nós nascêssemos já mais velhos, né, porque a gente erra muito, né? Mas se eu tivesse minha experiência hoje e se eu puder dar um recado para quem é jovem, a primeira coisa, preste atenção no mundo, em tudo que está acontecendo, tá? Então, o mundo das faculdades não é mais aquele mundo que vai te trazer sucesso na vida. Não estou falando que você não precisa estudar, não precisa ir para a faculdade, mas não necessariamente você ir para a faculdade, você ter um diploma, você vai ter sucesso. Então, eu, como eu gosto muito e gostava de biologia e gostava de ciências exatas, talvez eu faria uma faculdade, talvez eu faria hoje uma faculdade de biotecnologia, que já existe, biotech, né? E eu trabalharia muito provavelmente com DNA, inteligência artificial aplicada ao DNA. Eu trabalharia muito provavelmente, e talvez não fosse médico, porque a minha profissão, como eu exerço hoje, e é maravilhosa a profissão de médico, eu não enxergo o futuro na maneira como eu exerço minha profissão hoje. A gente é composto de mudança, né? Então, a gente toma novas qualidades todos os dias. E eu acho que eu tenho essa capacidade de mudança, mesmo dentro da minha própria profissão. Eu acho que eu empreender dentro da medicina é prova de que eu posso mudar todos os dias, né? Eu estou apaixonado por essa chamada medicina 360, medicina integrativa, que nem é uma especialidade, né? É estudar a gente, né? É uma filosofia, estudar a gente, como eu posso deixar essas pessoas mais felizes, mais vivas e por mais tempo, né? Eu preciso ser médico para fazer isso? Hoje, por um acaso, ser médico, acho que é um skill legal, tá? Acho que é um skill muito legal. Então, eu posso usar isso de instrumento. Mas, necessariamente, eu precisaria ser médico para fazer isso? Não. Aí já está fazendo isso e a maioria de lá não é médico. Eu tenho médicos na equipe, mas a maioria de lá não é médico, né? Então, não necessariamente. Eu não sei se o futuro está necessariamente em diplomas, em informações estanques. E eu acho que nós vamos ter, e eu escutei isso no Vale do Silício, nós vamos ter a formação dividida em micro e nano graduações. Então, um recado para quem é jovem, quem tem 18 anos hoje, enxerguem o mundo ao seu redor. Produzam mais e consumam menos. Aprendam a produzir. Vocês podem produzir muito e produzir de tudo. Desde conteúdo, como o Heitor está fazendo aqui, até produzir um aplicativo e produzir alguma coisa que possa resolver a dor das pessoas. Tem dores no mercado que podem ser resolvidas. E essas dores podem começar com novos negócios. E vocês, galera de 18 anos, ou menos, ou mais, ou mesmo os mais velhos, tem um monte de dor para ser resolvida e se eu puder inspirar vocês para que vocês possam resolver essas dores, a gente pode fazer depois um podcast só sobre isso, venham resolver essas dores. Aí já chegou para nasceu para resolver essa dor, que é das pessoas não se programarem financeiramente e não se programarem para ter mais saúde, né? A gente veio para resolver essa dor. Qual dor você vai resolver hoje? Aê. Então é isso, pessoal. Hoje foi a nossa segunda entrevista do The Marco Podcast. E hoje, poxa, fiquei até surpreso aí com tanta coisa que você falou. Obrigado, querido. Até mais aí, se liga.